Dando sequência ao curso de Física 1 aqui no Universo Exato, nesta aula 4 do capítulo 2, vou deduzir com vocês as 4 equações da cinemática, muito importantes no estudo da física do movimento. A aceleração será tratada como uma constante e o movimento estudado será unidimensional, somente em uma direção. Ao final, vou resolver alguns exercícios para fixar os conceitos. Considerando a aceleração constante em um movimento unidimensional, podemos deduzir 4 equações muito úteis e importantes no estudo da cinemática. São as 4 equações da cinemática. Como hipótese inicial para a dedução das equações da cinemática, a aceleração média ao longo de todo o movimento é igual à aceleração instantânea em qualquer instante de tempo. Vamos pegar a equação da aceleração média da aula anterior, onde a aceleração média é igual à variação da velocidade, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Assumindo que a aceleração média é igual à aceleração instantânea, e considerando que o tempo inicial será zero, podemos isolar a velocidade final para deduzir a primeira equação da cinemática, onde velocidade final em x é igual a velocidade inicial em x mais a aceleração em x vezes o tempo. Com as considerações acima, temos que os gráficos correspondentes à aceleração, velocidade e posição em relação ao tempo terão perfis similares a estes apresentados. A aceleração como uma constante, a velocidade como uma reta inclinada, ou seja, uma equação de primeiro grau, exatamente como mostrado na primeira equação da cinemática deduzida, e o deslocamento terá o perfil de uma parábola, com concavidade para cima ou para baixo. O gráfico posição-tempo abaixo, tomado como exemplo, mostra apenas a metade de uma parábola com concavidade voltada para cima. Para deduzir a segunda equação da cinemática, vamos começar pela definição de velocidade média, considerando uma aceleração constante. Neste caso, velocidade média em x é igual à velocidade inicial em x mais a velocidade final em x dividido por 2. Agora, vamos pegar a equação que relaciona a velocidade média com o deslocamento, onde velocidade média é igual a ΔX dividido por ΔT, ou posição final menos posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Assumindo o tempo inicial igual a zero, podemos isolar o termo posição final menos posição inicial, que será igual a velocidade média vezes o tempo. Se pegarmos a definição de aceleração média apresentada acima e substituir na equação, temos a segunda equação da cinemática deduzida, onde posição final menos posição inicial é igual a meio da velocidade inicial em x mais a velocidade final em x vezes o tempo. Agora, se pegarmos os termos que é igual à velocidade média da primeira equação da cinemática e substituir na segunda equação, teremos a equação abaixo. Se reorganizarmos ela, a terceira equação da cinemática é apresentada, onde posição final menos a posição inicial é igual a velocidade inicial em x vezes o tempo mais meio da aceleração em x vezes o tempo ao quadrado. Temos então deduzido aqui 3 das equações da cinemática. Como mencionado anteriormente, o gráfico posição-tempo, que pode ser calculado utilizando a terceira equação, tem o perfil de uma equação de segundo grau. Se derivarmos essa equação em função do tempo, lembrando que velocidade é a derivada da equação posição em relação ao tempo, ela se transforma na primeira equação, que é uma equação de primeiro grau. Precisamos agora obter uma equação para a velocidade em função do deslocamento e independente do tempo. Trazendo de volta a equação 1 e isolando o tempo t, temos a seguinte equação.
Tempo igual a velocidade final em x menos a velocidade inicial em x dividido pela aceleração em x. Vamos trazer de volta a segunda equação da cinemática deduzida. Se substituirmos o tempo t na equação, teremos o seguinte: posição final menos posição inicial é igual a meio da velocidade inicial mais a velocidade final, que multiplica a velocidade final menos a velocidade inicial sobre a aceleração. Aplicando um algebrismo, temos que isso é igual a velocidade final em x ao quadrado menos a velocidade inicial em x ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração em x. Reorganizando os termos, a quarta equação da cinemática está deduzida, onde velocidade final em x ao quadrado é igual a velocidade inicial em x ao quadrado mais 2 vezes a aceleração em x, que multiplica a posição final menos a posição inicial. Trazendo a terceira equação para completar o time, reforço que essas equações são aplicadas para o movimento linear com aceleração constante. O uso de cada uma delas vai depender dos parâmetros conhecidos do exercício proposto, já que a primeira relaciona a velocidade em função do tempo, a segunda relaciona o deslocamento em função da velocidade e do tempo, a terceira, o deslocamento em função do tempo, e a quarta, a velocidade em função do deslocamento. Nada mais útil do que a resolução de exercícios para fixar os conceitos e assimilar as equações apresentadas. Então, vamos a um deles. Exemplo 2.2. Um avião toca o solo durante o pouso com uma velocidade de 60 metros por segundo. Letra A. Qual é a aceleração do avião se ele leva 30 segundos para parar completamente? Letra B. Qual é a distância percorrida pelo avião até a sua parada? Vamos colocar os parâmetros do exercício neste esquema simulado. O avião toca o solo, onde consideraremos o tempo inicial, sendo 0. A velocidade inicial é igual a 60 metros por segundo. A aeronave para, com velocidade final igual a 0, num tempo de 30 segundos. Vamos trazer as 4 equações da cinemática para ver qual é a melhor a ser utilizada. Para resolver a letra A, vamos pegar a primeira equação, que correlaciona velocidade com a aceleração e o tempo, já que temos a velocidade final, a velocidade inicial e o tempo, bastando apenas calcular a aceleração. Isolando a aceleração, temos que a aceleração em x é igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo, que é igual a 0 menos 60 metros por segundo dividido por 30 segundos. Portanto, a aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Para calcular a distância percorrida, vamos utilizar a segunda equação, onde temos o deslocamento igual a meio vezes a velocidade inicial mais a velocidade final vezes um tempo, que é igual a meio vezes velocidade inicial 60 metros por segundo mais a velocidade final, que é 0, vezes um tempo de 30 segundos. Portanto, a aeronave percorre 900 metros do momento em que toca o solo até a sua parada completa. Vamos fazer um outro exemplo. 2.3. Um cidadão está dirigindo um automóvel em alta velocidade a 126 km por hora, ou 35 metros por segundo, bem acima do limite da autoestrada. Um carro de polícia detecta a infração e, no momento em que o cidadão passa por ele, o policial acelera a uma taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Quanto tempo levará o carro de polícia para alcançar o cidadão infrator? Letra B. Qual será a velocidade da polícia quando alcançá-lo? Letra C. Qual a distância percorrida pela polícia quando alcançar o cidadão? Vamos montar o nosso esquema para colocar os parâmetros do exercício.
O policial está escondidinho atrás da moita quando o cidadão passa em alta velocidade. O momento inicial será considerado como um tempo igual a zero, a velocidade inicial do cidadão é 35 metros por segundo e a velocidade inicial do policial é zero. O carro do cidadão possui uma aceleração zero, mas o carro da polícia possui uma aceleração de 5 metros por segundo. No momento em que o policial alcança o cidadão, o tempo final do cidadão e o tempo final do policial são os mesmos. A velocidade final do cidadão é 35 metros por segundo, a mesma da velocidade inicial, já que ele não possui aceleração. O deslocamento do policial e o deslocamento do cidadão são os mesmos. Vamos trazer as 4 equações da cinemática novamente e escolher as mais adequadas para resolver o exercício. Na letra A, precisamos saber quanto tempo leva o policial para alcançar o cidadão. Percebam que nenhuma das 4 equações nos dará o resultado direto, pois sempre teremos 2 incógnitas em cada uma delas. Por exemplo, na primeira, nós não sabemos a velocidade final do policial, assim como o tempo gasto no percurso. Na segunda, nós não sabemos o deslocamento total do policial, assim como o tempo gasto. Então, precisamos de 2 equações, já que temos 2 incógnitas, para poder descobrir o resultado. Vamos pegar esta equação primeiro. O deslocamento final do policial será igual a meio da aceleração vezes o tempo que o policial leva para alcançar o cidadão ao quadrado. Tomando essa segunda equação para o cidadão, temos que o deslocamento total do cidadão é igual a meio da velocidade inicial do cidadão mais a velocidade final do cidadão, as duas são iguais a 35 metros por segundo, vezes o tempo total percorrido pelo cidadão. Nos nossos parâmetros, foi mostrado que o deslocamento total do policial e o deslocamento total do cidadão são os mesmos. Igualando os dois deslocamentos, temos que meio vezes 5 metros por segundo ao quadrado vezes t ao quadrado é igual a meio vezes 70 metros por segundo vezes o tempo. Corta meio com meio, corta tempo com tempo. Isolando o t do primeiro termo, temos que o tempo é igual a 70 metros por segundo dividido por 5 metros por segundo ao quadrado, que é igual a 14 segundos. Portanto, o policial gasta 14 segundos para alcançar o cidadão. Agora fica mais fácil resolver a letra B. Para saber a velocidade do policial no momento em que alcança o cidadão, temos que a velocidade do policial é igual à aceleração do policial vezes o tempo. Como a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de 14 segundos, calculado anteriormente, dá uma velocidade de 70 metros por segundo. Portanto, o policial estará a 70 metros por segundo quando alcançar o cidadão. Da letra C, para calcular a distância percorrida pelo policial, usaremos a terceira equação novamente, onde o deslocamento do policial é igual a meio vezes a aceleração do policial vezes o tempo ao quadrado, que é igual a meio vezes 5 metros por segundo ao quadrado vezes 14 segundos ao quadrado. Isso nos dá um deslocamento de 490 metros. É a distância que o policial precisa para alcançar o cidadão. Com esses exercícios, fica mais fácil entender os conceitos e assimilar as equações da cinemática. O conselho que dou aqui é para que vocês resolvam bastante exercícios usando essas equações, pois elas precisam ser muito bem assimiladas. Até a próxima aula!